E já está em vigor a lei que reforma o novo ensino médio. As mudanças aprovadas pelo Congresso no início de julho estão na Lei 14.945 de 2024, sancionada no último dia 31 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente vetou 2 trechos que tratavam de mudanças da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, caberá ao Congresso decidir sobre os vetos. E o Congresso já trouxe desdobramentos a respeito desse assunto. Mas a grande pergunta é, o que é que muda com o novo ensino médio? Quais são os parâmetros que a sociedade precisa estar atenta para, de agora por diante, se adequar, se adaptar para essas mudanças? Quem vai explicar para a gente é o especialista em gestão escolar, Ricardo Andrade, já presente aqui conosco no estúdio, e ele vai tentar trazer para a gente, nesse período de entrevista, o que é que muda na prática, na grade curricular do estudante do ensino médio a partir de 2025. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao estúdio, tudo bem com você? Tudo bem, Viderlan. Muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham aí pela Gazeta News, estou à disposição. Vamos falar então o que é que muda a partir de agora, já em 2025, nessa nova modalidade que o ensino médio passa para os estudantes. Sim, na verdade o ensino médio, ele passou desde 2017 a ser organizado às horas como formação geral básica e como itinerário formativo. Então o que nós teremos agora é um aumento do que a gente chama de formação geral básica, que é aquele currículo que a gente conhece, aquele currículo tradicional, com biologia, física, química, matemática. Essa carga horária aumentou, né? Ela entrou em 2.400 horas. E uma redução dos chamados itinerários formativos, que são as chamadas trilhas do conhecimento. Essa carga horária diminuiu. Então, essa é uma das grandes mudanças que estão para ser implantadas a partir de janeiro de 2025. Certo. Agora, Ricardo, explicando para o nosso telespectador o que são esses itinerários informativos que você acabou de citar e quais as vantagens que ele vai apresentar a partir de 2025 para a formação acadêmica do jovem. Sim, uma excelente pergunta. O itinerário formativo foi uma forma que os especialistas de educação separaram ou decidiram separar para oportunizar para o estudante do ensino médio a chance de se especializar ou aprofundar um determinado conteúdo. Então, por exemplo, algumas escolas colocam como itinerário formativo algumas matérias como retórica, algumas matérias como maker, empreendedorismo. É óbvio que isso é bem disruptivo, mas é uma possibilidade. A maioria das escolas, no entanto, colocam como itinerário formativo o aprofundamento nas disciplinas. Então, o itinerário formativo nada mais é do que um tempo dedicado para os estudantes escolherem aquilo que ele quer se aprofundar. Entendo. Então acaba sendo esse tempo maior para a dedicação do estudante. Exatamente. Mesmo porque, como existe uma contingência, no final das contas, que é o vestibular, às vezes o estudante que quer ir para uma área de humanas estaria estudando ali muitas matérias de matemática, o que não interessaria. Entendo. Com o itinerário formativo, ele pode dedicar e escolher uma grande quantidade de horas de humanas para esse exemplo. Agora falando, Ricardo, sobre a formação geral básica. Sim. Ela também deve ser alterada com esse novo texto? Sim. A formação geral básica, porque em 2017 houve muita repercussão do novo ensino médio. E a maior parte da repercussão, assim, no campo de vista dos especialistas, é porque não estava muito claro. Então, as principais alterações para a formação geral básica é deixar quais disciplinas que são obrigatórias. Então, isso não estava claro. Filosofia e sociologia, é ou não é obrigatório? Não tinha isso texto no claro. E agora não, agora está explícito que sociologia e filosofia são disciplinas obrigatórias, que português, matemática, biologia, física, química são disciplinas obrigatórias. Então, isso é muito importante. É um marco muito importante porque mostra exatamente quais disciplinas têm que aparecer como obrigatórias. Entendo. Para além disso, o aumento de carga horária da formação geral básica também é um ponto positivo para o estudante, porque agora sai de 1.800 horas no ensino médio de obrigatório para 2.400 horas de obrigatório, que também é muito bom. Agora, estamos acompanhando o drama vivido por muitos que, em processo de conclusão, saindo do ensino fundamental para o ensino médio, eles acabam também tendo ótimas notas, avaliações no Exame Nacional do Ensino Médio, mas para o ingresso nas universidades. O que é que isso pode, por exemplo, trazer de mudanças com essa mudança no texto também, já a partir de 2025? Sim, essa é uma pergunta muito bacana e muito interessante.
Porque o que é que acontece? Os estudantes que estarão em 2025 na terceira série e na segunda série não precisam se preocupar. Vou repetir aqui. Quem tiver no ano que vem, em 2025, na terceira série e segunda série, nenhuma alteração. A mudança vai começar a partir dos estudantes que entrarão em 2025 na primeira série. Então, não tem nenhum problema para os estudantes que já estão se preparando para o Enem e que já vêm se preparando. Está tudo sob controle nesse sentido. O governo federal ele fez questão também de tirar alguns trechos, né, na aprovação desse texto para preservar a essência do que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso. Como você avalia, como especialista, essa retirada de trechos depois de uma avaliação do governo federal para a aprovação, por exemplo, da lei? Sim, eu vejo como uma estratégia muito interessante por parte do governo, mesmo porque o Enem ele não mudou e não tem previsão de modificação. Então, para o estudante que está aí ou dentro do ensino médio ou se preparando para entrar no ensino médio, é importante que ele saiba que existe uma matriz de estudos do Enem. Isso é bem importante. A matriz de estudos do Enem é uma coisa. A matriz de estudo da BNCC, que é o ensino médio, é outra coisa. E não há nenhuma previsão, pelo menos por agora, de haver uma unificação dessas matrizes. Então, o Enem permanece do jeito que sempre foi. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o Ricardo Andrade, ele é especialista em gestão escolar, falando sobre o novo ensino médio e as mudanças a partir de 2025, com aprovação pelo Senado e sanção já do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ricardo, se já houve uma reforma em 2017, como você bem colocou no início da entrevista, por que então uma nova redação para alterações no ensino médio? Sim, o que é que acontece? Em 2017, houve a apresentação da nova BNCC com enfoque no ensino médio. E o que é que isso significava? A introdução dos chamados itinerários formativos. Acontece que o Brasil tem uma estruturação social que simplesmente não iria acompanhar, sobretudo no ensino público, essa reforma do ensino médio. Então, as escolas privadas, pela sua velocidade de investimento, possivelmente dariam conta. As escolas públicas possivelmente não dariam conta. Então, houve uma grande pressão social desde 2017 para que fosse revisto isso, né? E, de uma certa forma, felizmente foi revisto, uma redução justamente desses itinerários formativos. Porque reduzindo os itinerários formativos, fica bem mais fácil de todo o grupo educacional, todo o sistema educacional se adaptar. Ricardo, agora falando para o nosso telespectador, para o internauta, pelo pessoal que vem acompanhando através do portal gazetaweb.com essa nossa entrevista. Pois não. Em termos gerais, os benefícios desta nova lei, o que é que, por exemplo, a lei vai trazer de contribuição, os benefícios dela com o novo ensino médio em 2025? Sim, você que é estudante do ensino médio, essa reforma foi feita para você, independentemente de você estar no ensino público ou no ensino privado. Observe que você vai ter mais horas para estudar aquele ensino tradicional que te prepara para o vestibular. Isso é muito importante. E aquelas horas, que são as 600 horas que eu falei anteriormente, elas são horas para aprofundamento. Então, quando a sua escola te oferecer os itinerários formativos, é muito importante que você busque os itinerários que tenham mais aderência com o vestibular que você pretende fazer. Então, isso é formidável. Você, enquanto estudante, vai ter ainda mais horas para a formação geral básica, que é uma contingência do vestibular, mas aquelas 600 horas que eu falei agora há pouco vão te ajudar a aprofundar nos conteúdos que você quer. Então, esse é a grande vantagem, ao meu ver. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Nós recebemos aqui no estúdio Ricardo Andrade, especialista em gestão escolar, trazendo todos os detalhes, dando dicas também e quais as expectativas que os estudantes, os alunos inseridos no ensino médio, a partir de 2025, com essa mudança agora caracterizando o novo ensino médio, passará a colocar, por exemplo, em prática em 2025. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a atenção de vocês e desejo aí para todos os estudantes que vão entrar no ensino médio em 2025 muito sucesso. Muito obrigado. E importante também, para encerrar essa sua participação, Ricardo, o envolvimento dos pais, né? Como sempre, para poder levar esse conhecimento e ter conhecimento do que será o novo ensino médio. Por exemplo, eu gostaria de aproveitar esse momento com o Ricardo aqui e somente fazer uma provocação. Tem pais que não sabem como é feita a margem de cálculos para que o filho possa atingir a média da escola para poder passar de ano.
isso é uma situação que me preocupa muito, sabe, Ricardo? Eu gostaria que você, como especialista, também falasse essa importância dos pais buscarem conhecimento também sobre as regras nesse momento. A excelente pergunta. Eu acredito que, às vezes, né, os pais não fazem ideia, mas, assim, de fato, não fazem ideia do impacto que eles podem ter na vida escolar dos filhos. E muitos desses pais, inclusive, acham que, como estão no ensino médio, eles precisam se virar. De fato, eles precisam de autonomia. Mas a presença do pai, da mãe ou simplesmente do responsável é literalmente fundamental. O filho aguarda muito, né, a presença do pai. Então, explicar como é que funciona a média de aprovação dele, falar um pouquinho, puxar ali na mesa do jantar, na mesa do café, procurar saber como é que estão as coisas, isso sempre aproxima e sempre é importantíssimo para a formação do caráter mesmo daquele aluno. Com certeza. Essa é uma ótima dica, tá certo? Para você, papai, para você, mamãe. Participe da vida também dos seus filhos, né? Por estar no ensino médio, que essa autonomia precisa estabelecer limites, não é verdade? Exatamente. Um abraço, viu, Ricardo, para você. Mais uma vez, prazer e parabéns pelo show aqui, tá? De informação. Obrigado, pessoal. Vamos